Vamos então à terceira parte desse capítulo. Nós paramos aqui nessa colocação linda que o Eusébio faz. Faz-se, pois necessário, acendamos o coração em amor fraternal à frente do serviço. Não bastará em nossas realizações a crença que espera. Indispensável é o amor que confia e atende, transforma e eleva, como vaso legítimo da sabedoria divina. Sejamos instrumentos do bem, acima de expectantes da graça. A tarefa demanda coragem e suprema devoção a Deus. Sem que nos convertamos em luz, no círculo em que estivermos, em vão acometeremos a sombra aos nossos próprios pés. Se nós não formos os instrumentos do bem, porque vamos lembrar, Deus ajuda o homem pelo homem, né? Se nós não tivermos essa suprema devoção, se nós não tivermos esse esclarecimento para sermos os agentes de Deus para a mudança nossa, dos que estão conosco e do planeta, nós pura e simplesmente vamos ficar no círculo vicioso, indo e vindo, perdendo o nosso tempo. E principalmente daqui para frente, indo para um outro planeta de provas e expiações, porque daqui a pouco esse planeta vai ser um planeta de regeneração. Então sejamos instrumentos do bem, acima de expectantes da graça. Quer dizer, a gente não pode ficar esperando, Senhor, ajuda João, porque João está passando fome. Não é o Senhor que ajuda o João, somos nós. Eu não posso dar, eu vou juntar mais 3 ou 4 para poder comprar uma cesta básica, ou vou procurar algum lugar que possa ajudar, vou fazer parte de um grupo que vai recolher alimentos na rua. Sempre tem que fazer, tem alguma coisa que a gente possa fazer. Agora, ficar esperando a graça, ficar esperando que caia do céu, se jogar de joelhos no chão e achar que vai vir através de magia, como disse Jesus, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Isso é coisa de criança, nós temos que acordar. A tarefa demanda coragem e suprema devoção a Deus. Fé verdadeira. A fé raciocinada, ela é verdadeira. A gente sabe por que tem e treina todos os dias exercendo a fé. Sem que nos convertamos em luz, sem que a gente se modifique, sem realizarmos a nossa reforma íntima, sem que a luz venha de dentro para fora, no círculo em que estivermos, em vão, acometeremos a sombra aos nossos próprios pés. Nós não temos como sair da escuridão, nós não temos como sair da sombra, nós não temos como nos modificar se não arregaçarmos as mangas para este trabalho hercúleo dentro de nós mesmos. E no prosseguimento da ação que nos compete, não nos esqueçamos de que a evangelização das relações entre as esferas visíveis e invisíveis é dever tão natural e tão inadiável da tarefa quanto a evangelização das pessoas. Então, a evangelização nossa, trazermos o evangelho para dentro de nós e colocá-lo em prática. A evangelização daqueles que estão conosco através do exemplo. Tem uma frase fantástica de Francisco de Assis, quando ele diz: nós temos que pregar o evangelho, nós temos que mostrar o evangelho o tempo todo, nem que para isso a gente precise usar palavras. Em último caso é a palavra. Nós evangelizamos com atitude, mostrando com o exemplo. É o que ele está colocando aqui. Não busqueis o maravilhoso, a sede do milagre pode viciar-vos e perder-vos. Não vão buscar fantasia, buscar, não, ali naquela casa, ali as luzes tremem, o chão treme, a luz apaga. Nós temos que buscar a luz dentro de nós. Nós temos que buscar a mudança em nós. Nós temos que buscar a alegria de vermos que hoje nós estamos melhor do que ontem. No acontecimento do dia a dia,
a gente vê, puxa vida, hoje eu consegui contar até 20. Hoje eu consegui contar até 100. Hoje eu tive mais paciência. Hoje eu fui mais tolerante. Então hoje eu estou um pouquinho melhor do que ontem. Isso é uma vitória. E a gente tem que comemorar as vitórias. É de formiguinha, é de pouquinho, é assim que a coisa caminha. Mas a gente tem que comemorar conosco essas vitórias e persistir para esta mudança, para que aos pouquinhos elas aconteçam todos os dias. Então não busqueis o maravilhoso, a sede do milagre pode viciar-vos e perder-vos. Vinculai-vos pela oração e pelo trabalho construtivo aos planos superiores, e estes vos proporcionarão contato com os armazéns divinos, que suprem a cada um de nós segundo a justa necessidade. Eles não suprem com o que a gente quer. Os trabalhadores de Deus, os espíritos superiores, não são boys, não estão no delivery, não estão a nosso serviço, vai entregar aqui, vai entregar lá, vai fazer lá. Não. É o que ele está colocando aqui, vincular-vos pela oração e pelo trabalho construtivo. A oração é para abrir o caminho e fazer com que a gente entre em contato, que a gente passe a ter sintonia com o superior. A oração não é para fazer de office boy o plano superior ou achar que Jesus é nosso office boy e vai levar mantimento para o irmão que está ali na rua. Quem vai levar para ele um prato de comida somos nós. Não é, Senhor, acalmai aquele irmão que está sofrendo. Somos nós que vamos lá buscando ajuda, buscando orientação no alto, tentar acolher, tentar acalmar, tentar ajudar aquele irmão que está sofrendo. Vinculai-vos pela oração e pelo trabalho construtivo aos planos superiores. A oração é para isso, para a gente se ligar aos planos superiores. E estes vos proporcionarão contato com os armazéns divinos, com as energias, com o conhecimento, com a sabedoria, que suprem a cada um de nós segundo a justa necessidade, segundo aquilo que nós precisamos de verdade, não do aquilo que nós queremos, conforme o nosso merecimento, conforme a nossa capacidade de compreensão. Não adianta dar arroz com feijão para o recém-nascido, ele tem que receber leite. E um adulto, se você der só leite para ele, ele vai ficar, como é que se fala? Ele vai ficar sem forças, né? Sem alimentação. As ordenações que vos ajoujam, nossa, essa palavra é triste, né? Que vos oprimem. As ordenações que vos oprimem na paisagem terrena, por mais ásperas ou desagradáveis, representam a vontade suprema. Vamos lá? As ordenações que vos oprimem, as vicissitudes da paisagem terrena, por mais ásperas ou desagradáveis, representam a vontade suprema. É a lei de ação e reação sendo cumprida. Eu já falei e vou repetir inúmeras vezes, nesse planeta não existe vítima. O que existe aqui é a justiça da ação e reação. É a justiça divina, né, em andamento. As pessoas imantadas umas nas outras, sentindo a força daquilo que emanaram para o outro, voltando para elas. Então não existe vítima. Existe energia que foi e energia voltando. O que precisa acontecer é a quebra dessas energias, a modificação. Aquele que perdoa, ele para o círculo vicioso da energia que ele vai receber a energia que volta, ele está entendendo que aquilo é para limpar, para realizar um trabalho nele, para ele se purificar, e aí ele começa a crescer, começa a se modificar, aí ele ajuda aquele grupo no qual ele pertence a começar a se modificar também. É assim que as coisas caminham. Não galgueis os obstáculos, nem tenteis contorná-los pela fuga deliberada. Não existe salto quântico, que está tão em moda. Isso não existe. Não galgueis os obstáculos, não queira pular, não queira, né,
pular os obstáculos. Nem tenteis contorná-los pela fuga deliberada, não fuja deles. Vencei-os, utilizando a vontade e a perseverança, ensejando o crescimento aos vossos próprios valores, porque é através desses obstáculos, é através dessas provas que nós crescemos, que nós melhoramos, que nós nos fortalecemos. Cuidai em não transitar sem a devida prudência nos caminhos da carne, em que muita vez imitais a mariposa estouvada, imprudente. Atendei às exigências de cada dia, rejubilando-vos por satisfazer as tarefas mínimas. Fazei tudo o que puderes fazer no seu melhor. Realize o seu dever. Não enfrente as lutas diárias como mariposa buscando a luz e sendo queimada por ela. Busque o conhecimento, busque o entendimento para saber o seu melhor proceder no equilíbrio, para aprender com o trabalho de cada dia, para aprender com a luta de cada dia, para crescer e amanhã estar um pouco mais forte para a luta de amanhã. E assim nós vamos caminhando. Não intenteis o voo sem haver aprendido a marcha. Primeiro nós vamos aprender a andar, nós vamos marchar, vamos caminhar, depois nós vamos aprender a evoluir e começar a ter capacidade para volitar, para voar, para poder ter outros ares. É a história de a cada dia, o seu aprendizado, a sua luta, terminar o dia fazendo um balanço. Hoje eu dei o meu melhor, hoje eu aprendi isso, hoje eu melhorei naquilo, e assim vai o nosso crescimento, vai a nossa melhora. Sobretudo, não indagueis de direitos prováveis que vos caberiam num banquete divino antes de liquidar os compromissos humanos. Não queira direito, não queira vantagem, não ache que você já é um espírito melhorado e que teria direito a isto ou teria direito àquilo. Nós precisamos liquidar os nossos compromissos, nós precisamos cumprir os nossos deveres. Sobretudo, não indagueis de direitos, cobrando a Deus, mas por que eu não tenho, luz suficiente para isto ou para aquilo? Porque ainda não aprendi o suficiente para acender em mim essa luz interior. Não indagueis de direitos prováveis que vos caberiam no banquete divino, antes de liquidar os compromissos humanos. Vamos cumprir a nossa tarefa, vamos realizar os nossos aprendizados. Perdão. Impossível é o título de anjos sem serdes antes criaturas ponderadas. É a marcha, o caminho. Soberanas e indefectíveis, soberanas infalíveis leis nos presidem aos destinos. Perdão. As leis de Deus, as leis soberanas, são infalíveis. A lei de ação e reação é imutável. Ninguém vai enviar uma energia sem recebê-la de volta. A questão é ter o aprendizado para poder recebê-la de volta, saber limpá-la através da dor, através da resiliência de passar pela limpeza e tocar em frente. Soberanas e infalíveis leis nos presidem aos destinos. Somos conhecidos e examinados em toda parte. Somos examinados, somos provados em toda parte. As facilidades concedidas aos espíritos santificados, que admiramos, são prodigalizadas, são espalhadas a nós por Deus em todos os lugares. O aproveitamento, porém, é obra nossa. Então, as facilidades que os espíritos melhores recebem, nós também recebemos em toda parte. Mas a capacidade de vê-las, a capacidade de saber lidar com elas, a capacidade de lidar com essas energias são nossas.
depende do nosso merecimento. Vamos lembrar o André Luiz lá no umbral? O Clarencio estava ali o tempo todo para ajudá-lo, mas André não tinha capacidade para vê-lo. O aproveitamento, porém, é obra nossa. As máquinas terrestres podem alçar-vos o corpo físico a consideráveis alturas, mas o voo espiritual com que vos libertareis da animalidade, jamais o deferireis sem asas próprias. A consolação e a amizade de benfeitores, encarnados e desencarnados, enriquecer-vos-ão de conforto, quais suaves e abençoadas flores da alma. Entretanto, fenecerão como as rosas de um dia, se não fertilizardes o coração com a fé e o entendimento, com a esperança inquebrantável e o amor imortal, sublimes adubos que lhes propiciem o desenvolvimento no terreno do vosso esforço sem tréguas. Então, o que ele está colocando? A amizade, a consolação dos benfeitores são maravilhosas. Nós vamos sentir o cheiro das flores, mas a flor é do outro. Nós temos que adubar a nossa terra, nós temos que semear as nossas sementes, cuidar das sementes, tirar as ervas daninhas para que possamos um dia colher as nossas flores. É muito bom sentir o perfume do outro, mas a hora que o outro se for, as flores e os perfumes irão com ele. Nós temos que ter as nossas flores para sentirmos o perfume que ninguém tira de nós, porque é fruto do nosso trabalho, do nosso crescimento. Não cobiceis o repouso das mãos e dos pés antes de abrigar semelhante propósito. Procurai a paz interior na suprema tranquilidade da consciência. Não tem outra forma de ter paz. Não tem outra forma de ter tranquilidade. Vamos lembrar Jesus? A minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Ele deixou a paz dele conosco. Mas nós só vamos alcançá-la, nós só vamos poder chegar a ela e tê-la conosco a hora que a nossa consciência permitir. A hora que a nossa consciência estiver com o nosso templo limpo, iluminado, para que possa adentrar nele esta paz que Jesus nos deixou. É como ele está colocando aqui, acerca da tranquilidade, da consolação através da amizade de benfeitores. É muito bom. A gente entra em oração quando a gente consegue sublimar os nossos sentimentos. A paz que nos invade é maravilhosa. A tranquilidade. A gente gostaria de ficar ali naquela paz. Por que a gente não consegue essa paz no dia a dia? Porque o nosso templo está sujo, não permite que essa paz fique conosco. Porque a hora que a gente entrar em conexão com o plano superior na oração e o nosso templo estiver aberto e iluminado, essa conexão se mantém. Essa luz se mantém, porque ela é nossa, ela não é mais do outro. Ela é nossa e nós vamos mantê-la por merecimento, por trabalho próprio, não por empréstimo. Porque quando eu vou a um plano e sinto a energia daqueles que estão me acolhendo por misericórdia, é uma coisa. Quando eu entro dentro de mim mesma e sinto a paz e a tranquilidade da minha luz, são outros 500, porque ali não é a misericórdia, ali é a conquista. A conquista pelo trabalho, pela perseverança, pela vontade. Vou repetir. Não cobiceis o repouso das mãos e dos pés, antes de abrigar semelhante propósito, que é o propósito do desenvolvimento no terreno do esforço, né? O esforço sem tréguas. Procurai a paz interior na suprema tranquilidade da consciência.
Abandonai a ilusão antes que a ilusão vos abandone. Empolgando a chefia da própria existência, deixai plantado o bem na esteira de vossos passos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Hoje, aqui agora, eu estou montando o perispírito que eu vou ter amanhã. Hoje, aqui agora, eu estou plantando a semente que eu vou adubar amanhã, regar amanhã e colher depois de amanhã. Então, é o que ele coloca. Empolgando a chefia da própria existência, né? Controlando ali a minha existência, sendo o protagonista da minha história, deixai plantado o bem no caminho, né? Na esteira dos vossos passos. Somente os servos que trabalham gravam no tempo os marcos da evolução. Só os que se banham no suor da responsabilidade conseguem cunhar novas formas de vida e de ideal renovador. Os servos que trabalham gravam no tempo os marcos da evolução. Nós vamos conquistando através do trabalho do dia a dia a nossa elevação, o nosso prêmio. Vamos lembrar Emmanuel, Deus não usa a violência, Deus usa o tempo. É o tempo que vai fazer a gente dobrar o pescoço, dobrar os joelhos. É o tempo que vai fazer a gente aprender a ser humilde. É o tempo que vai fazer a gente dobrar a nossa vaidade, nosso orgulho, nossa prepotência, o nosso egoísmo. Então, somente os servos que trabalham gravam no tempo, porque Deus age pelo tempo, os marcos da evolução. E aquilo que a gente conquista, ninguém tira. É para a eternidade, nada tira de nós. Só os que se banham no suor da responsabilidade conseguem cunhar, né, como uma moeda cunhada, né, gravada, novas formas de vida e de ideal renovador. Os demais, chamem-se monarcas ou príncipes, ministros ou legisladores, sacerdotes ou generais, entregues à ociosidade, classificam-se na ordem dos sugadores da terra, né, os vampiros da terra. Não chegam a assinalar sua permanência provisória na crosta do planeta. Adejam, quer dizer, agitam, como insetos multicores, tornando a poeira de que se alçaram por alguns minutos. Eles simplesmente se agitam aqui na terra, mexem a poeira e voltam para esta poeira, porque não sai desta ilusão, não sai do rasteiro, não consegue sair do rastejar na terra e viver dentro dessa ilusão, desse pó da terra. Regressando, pois, ao corpo de carne, valei-vos da luz para as edificações necessárias, porque todos que estão ali vão voltar. Então, regressando ao corpo de carne, se utilizem da luz, se utilizem do conhecimento, se utilizem da verdade para as edificações necessárias, para realizar aquilo que é necessário, para realizarmos o nosso dever aqui na Terra, nosso aprendizado, nossa modificação, a nossa reforma. Participemos do glorioso Espírito do Cristo. Convertamo-nos em claridade redentora. O desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos da mente humana. Combatem-se desesperadamente as nações e as ideologias, os sistemas e os princípios. Estabelecida a trégua nas lutas internacionais, surgem deploráveis guerras civis, armando irmãos contra irmãos. Então, o desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos da mente humana. Nada diferente daqueles de 4, 5 mil anos atrás, que é quando ele está começando aqui a preleção dele, contando a história. Nossa mente está com lutas internas
de política, de interesses pessoais, de interesses econômicos, de personalismo, né, de aparência, de tudo quanto é bobagem, de todas as ilusões. A gente só não tem interesse na verdade, interesse em buscar o autoconhecimento para buscar o caminho que nos leva de volta à casa do Pai. Isso a gente tem pouca vontade, pouco interesse, pouca persistência. Aí a coisa muda, né? Então o desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos da mente humana. Sempre invadiu, continua invadindo, a ilusão campeia, né? A ilusão é o que dá norte, infelizmente, para a maioria de nós. A indisciplina fomenta greves. A ânsia de libertação perturba o domicílio dos povos. Vamos lembrar Emmanuel para o Chico? Disciplina, disciplina e disciplina. É a única coisa que nos levará para a frente, nos levará para sermos melhores. É disciplina. Então a indisciplina fomenta greves. A ânsia de libertação perturba o domicílio dos povos. Guerreiam-se as esferas de ação entre si, encarnados e desencarnados de tendências inferiores colidem ferozmente aos milhões. Encarnados colidem, brigam, guerreiam com encarnados e com desencarnados. Desencarnados guerreiam com encarnados e com desencarnados. No mundo de ilusão, no mundo completamente desequilibrado. Inúmeros lares transformam-se em ambientes de inconformação e desarmonia. Com a pandemia, com a quarentena no mundo, isso se exacerbou, porque as pessoas fugiam às vezes de casa, não queriam olhar para os seus problemas, não queriam olhar para os seus familiares, né? Fingiam que era uma família, fingiam que se conheciam, só moravam embaixo do mesmo teto. E a quarentena fez com que todo mundo se olhasse, todo mundo tivesse que se enfrentar os problemas internos, e muitas coisas eclodiram, outras explodiram, né? Então as coisas ficaram não diferentes do que elas eram, elas estavam escondidas. Então agora as coisas não mudaram, só acendeu uma luz sobre elas e as pessoas tiveram que olhar, pensar e começar a trabalhar e a resolver as questões. Inúmeros lares transformam-se em ambientes de inconformação e desarmonia. Duela o homem consigo mesmo no atual processo acelerado de transição. Se em 47 ele já estava colocando que o processo de transição estava acelerado, hoje ele está, né, a ritmo de trem-bala. Equilibrai-vos, pois, na edificação necessária, convictos de que é impossível confundir a lei ou trair-lhe os ditames universais. Ninguém burla as leis de Deus, ninguém engana Deus, ninguém dá salto quântico. Todos nós estamos sujeitos à lei de Deus, do micro, né, do quark, que é ali que é menor que o átomo, ao macro, as constelações, né, ao universo. Perdão, todo mundo está sujeito e as leis são as mesmas, porque Deus é justo, as leis são universais, são as mesmas para o micro e para o macro. Equilibrai-vos, pois, né? Peroando, finalizando, né? A gente tem umas palavras assim que não se usa mais. Finalizando, Eusébio proferiu bela e sentida prece, invocando as bênçãos divinas para a Assembleia.
Sublimes manifestações de luz fizeram-se então sentir sobre nós. Imagina-se, né, por um espírito elevado desse, numa colocação dessa, as luzes, né, que desceram, a paz, a energização que cada um recebeu ali. Que coisa fantástica. E todos nós, dependendo de como é o nosso dia a dia, de como é a nossa vontade de se modificar, temos essa chance de, ao dormirmos, podermos participar de um estudo, de uma assembleia como essa. Encerrados os trabalhos, os companheiros ainda presos ao círculo carnal começaram a retirar-se em respeitoso silêncio. Calderaro conduziu-me à presença do instrutor e apresentou-me. O alto dirigente recebeu-me com afabilidade e doçura, cumulando-me, quer dizer, presenteando-me, né, de palavras de incentivo. Precisávamos servir, explicou ele, encarecendo as necessidades de assistência espiritual amontoadas em toda parte, reclamando cooperadores abnegados e fiéis. Isso só aumentou a necessidade de assistência espiritual amontoadas em toda parte, reclamando cooperadores abnegados e fiéis dos dois lados, cooperadores do plano espiritual e cooperadores encarnados. Quando Calderaro se referiu aos meus projetos, mostrou-me Eusébio paternal sorriso e, expondo-nos providências diversas a tomar, recomendou nos puséssemos em contato com o grupo socorrista a que o assistente emprestava ativa colaboração. Logo após, ao retirar-se, ladeado pelos assessores que lhe compunham a comitiva, o nobre mentor confortou-me bondoso. O Eusébio colocou para ele: "Sê feliz", né? Seja feliz com o trabalho que você está realizando, né? A felicidade existe nas mínimas coisas. Ser feliz, trabalhe alegre, trabalhe feliz. É assim que a gente tem que ser em todos os trabalhos. Tem que dar o máximo de nós e sermos felizes realizando o nosso dever. Dirigindo a Calderaro expressivo olhar, acrescentou: dado o ensejo, quer dizer, dado a oportunidade, né, conduze-o ao serviço de assistência às cavernas, né? Quer dizer, tendo a oportunidade, né, com esse trabalho que vocês estão colocando, conduzam o André Luiz ao serviço de assistência às cavernas. Aí o André Luiz, que não é curioso, né, coloca aqui: tomado de curiosidade, agradeci sensibilizado e dispus-me a esperar. Quer dizer, ali extremamente curioso, ele queria saber o que seria aquele trabalho nas cavernas. E nós vamos entender e conhecer mais para frente. Mas essa palestra do Eusébio, a gente tem que ler e reler, porque ela nos traz tantos ensinamentos que não é numa leitura só que a gente vai assimilar todos esses ensinamentos. Precisamos, como todos os livros do André Luiz, não só ler, mas estudar a fundo os ensinamentos que esses livros nos trazem. Vamos então continuar no próximo capítulo, estudando e aprendendo com André Luiz.